Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês esse conjunto de suplá com o tema Páscoa, super delicado e que fica lindo na mesa posta. Se você já gostou, fica aqui comigo e vamos para o passo a passo. E para fazer o suplá, eu vou usar um novelo do Barroco Natural 4, Barroco Max Color nas cores verde e laranja, um novelo de cada, agulha para crochê número 2,5 a 3, marcador de pontos e enchimento para o acabamento da cenourinha. Também vou precisar de uma argola de cerca de 5 centímetros de diâmetro, que pode ser de acrílico, de madeira ou de metal, a sua escolha. E esses materiais você consegue fazer um jogo de suplás com pelo menos 6 peças. Então ele rende super bem e, como vocês viram, fica um jogo super delicado. Bem, e agora que já conferimos a lista, vamos para o passo a passo. Inicio o suplá fazendo o anel mágico, dou uma volta completa e busco o fio do novelo. Agora aqui eu já faço 3 correntinhas que eu vou contar como primeiro ponto alto. E aqui dentro do anel eu trabalho até completar 24 pontos altos, já contando as correntinhas como primeiro ponto. Já finalizei os 24 pontos, puxo, fechando o anel, essa pontinha eu arremato depois no final, e aqui eu conto 1, 2, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Agora eu já posso iniciar a segunda carreira. Faço 1, 2, 3 correntinhas que eu já conto como primeiro ponto, volto nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Tenho o meu bloquinho com 2 pontos altos. Pulo um ponto, venho no ponto seguinte e faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Fiquei com o segundo bloquinho com 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E dessa forma eu trabalho até circular toda a carreira, ficando com 12 blocos com 2 pontos altos cada. Carreira já finalizada, tem os 12 bloquinhos com 2 pontos altos cada, separados por uma correntinha. Aqui no final já fiz uma corrente e agora eu fecho com ponto baixíssimo. Inicio fazendo as 3 correntinhas que eu conto como primeiro ponto. No segundo ponto do bloco eu faço um ponto alto, então ponto sobre ponto. E faço o aumento sempre no último ponto de cada um dos blocos. Então eu tinha um bloquinho aqui embaixo com 2 pontos altos. Nessa carreira eu já fiquei com um bloquinho com 3 pontos altos, sempre separando com uma correntinha, trabalhando ponto sobre ponto do bloco, e no último ponto de cada um dos blocos eu faço o aumento, os 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Dessa forma, eu vou trabalhar agora até completar 13 carreiras de bloquinho, 14 carreiras no total, contando também a primeira carreira. Então, na primeira carreira de bloquinhos, eu tenho 2 pontos altos, na segunda 3, depois 4, 5 e assim por diante, sempre fazendo ponto sobre ponto e aumento no último ponto de cada um dos blocos. Então, aqui nessa segunda carreira dos bloquinhos, eu tenho 3 pontos altos. Na próxima, eu faço 1,
2, 3 e mais um ponto no último ponto, ficando com 2 pontos juntos no último ponto de cada bloco, e com isso, a próxima carreira, a carreira seguinte, teremos 4 pontos altos em cada bloco. Na próxima, 5, 6 e, como eu disse, assim por diante, até completar 13 carreiras com os bloquinhos. Já completei as 13 carreiras de bloquinho, tenho no total 14 carreiras contando desde a primeira com os pontos altos. Agora eu vou fazer um fechamento aqui com um meio ponto alto, então eu não vou fechar com a correntinha, eu vou vir aqui lá na terceira corrente, que é o primeiro ponto do primeiro bloco, e vou fazer um meio ponto alto, então laçadinha na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto, mas tiro todas as laçadinhas de uma única vez. Depois que eu fechei aqui com meio ponto alto, observem que eu fiquei bem no final aqui do último bloco. Então, daqui mesmo, eu já vou começar a próxima carreira. Eu passo a agulha no espaço e vou fazer um ponto baixo. Volto novamente nesse espaço e faço outro ponto baixo. Então, no espaço, entre um bloco e outro, 2 pontos baixos. Faço 2 correntinhas, pulo 1, 2, 3 pontos, e no quarto eu faço um ponto V, fazendo um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo 1, 2 pontos, no próximo, um ponto baixo, novamente no próximo, um ponto baixo, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro, faço novamente o ponto V, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. 1, 2 correntinhas e no espaço começo tudo novamente. Faço os 2 pontos baixos e depois sigo sobre o bloco fazendo os 2 V's com os 2 pontos baixos na parte central. Dessa forma, eu vou repetir em todos os blocos ao longo da carreira. Cheguei ao final da carreira, já cortei o fio, puxo, venho no próximo ponto, trago esse fio aqui para trás, faço uma nova laçada e passo o fio por dentro. Deixo ele aqui para arrematar no final. Agora, eu já vou pegar a cor laranja para começar a trabalhar o acabamento, fazendo o bico do suplá. Com a cor laranja, eu venho entre um ponto baixo e outro e faço um ponto baixo. Depois disso, trabalho 4 correntinhas e aqui no V, eu venho no primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto sobre ponto alto. 3 laçadinhas na agulha e onde eu fiz o V, bem aqui no pezinho na base, eu vou passar a agulha, ó, eu até dobro o V, a carreira do V, deixando ela lá para trás, porque eu vou usar exatamente o ponto onde eu fiz o V para fazer o ponto alto triplo. E aqui, nesse espaço, eu faço 5 pontos altos triplos juntos. 1, 2, 3 laçadinhas, passo por dentro do ponto, tiro 2, tiro 2, tiro 2 e tiro 2 laçadinhas, até completar os 5 pontos altos triplos juntos nesse mesmo ponto. Completei os 5 pontos altos triplos, agora eu venho lá do avesso, passo a agulha no primeiro dos 5 e fecho com um ponto baixíssimo. Viro novamente meu trabalho e aqui no lado direito, no segundo ponto do V, eu faço
um ponto alto. 4 correntinhas. Venho entre um ponto baixo e outro e faço um ponto baixo. 4 correntinhas novamente e vou para o próximo V, repetir o mesmo processo. Um ponto alto no primeiro ponto, 5 pontos altos triplos no pezinho aqui do V, um ponto alto. Quando eu termino 5 triplos, eu fecho com um baixíssimo, formando esse ponto pipoca em pontos altos triplos e depois encerro com um ponto alto no último ponto do V. Ou seja, repetir o mesmo processo que eu fiz nesse primeiro em todos os Vs ao longo da carreira. E para separar de um para o outro, 4 correntes, um baixo, 4 correntes. Já circulei toda a carreira fazendo aqui o acabamento na cor laranja e eu simulei mini cenouras. Cada uma dessas, uma cenourinha. E agora eu vou fazer as folhas em cima de cada cenourinha que eu tenho em volta da base. Eu vou começar aqui no ponto baixo, onde eu vou passar a agulha por trás desse ponto e vou fechar com um ponto baixo em relevo. Faço 4 correntinhas e venho aqui no primeiro ponto alto que eu tenho na formação da pipoca, antes dos pontos triplos. Aqui eu vou fazer um meio ponto alto, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo, formando um meio ponto alto com picô. Bem aqui na parte central da pipoquinha, onde eu fechei os 5 pontos altos triplos juntos, eu faço um ponto alto, 5 correntinhas e fecho com baixíssimo. Depois eu volto aqui nesse mesmo ponto, onde eu vou trabalhar 7 correntinhas e faço novamente um ponto baixíssimo. 5 correntinhas, volto no mesmo ponto, um ponto baixíssimo. Então, olha só, ele fica parecendo um raminho que a gente vê mesmo na cenoura. Um picô com 3 correntinhas, um com 5, um com 7, um com 5, e agora eu vou finalizar fazendo aqui desse lado, ó, onde eu tenho o segundo ponto alto, que é o último ponto aqui depois da pipoca, eu faço um meio ponto alto, então tiro as laçadinhas todas de uma vez e faço as 3 correntinhas, fecho com baixíssimo, formando o picô também desse lado. Depois disso, eu vou fazer o mesmo que eu fiz ali na passagem de uma folhinha para outra. Faço 4 correntinhas, passo a agulha por trás do ponto baixo e fecho fazendo um ponto baixo em relevo. Faço 4 correntinhas e começo tudo outra vez. Meio ponto alto, faço o picô de 3 correntinhas, ponto alto, um picô com 5, um com 7, um com 5, meio ponto alto e o picô com 3. E olha só que fofura fica esse trabalhado ali em volta de cada, aqui na parte de cima e também em volta de cada uma das cenourinhas. Eu vou repetir em volta de toda a base, depois eu vou arrematar o fio para começarmos a trabalhar o porta-guardanapos. Eu trabalho 6 pontos baixos. Essa primeira carreira é a pontinha da cenoura. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois que eu fiz os 6 pontinhos, eu fecho esse anel e já venho aqui sobre o primeiro ponto e vou colocar nesse ponto o meu marcador. Então, fiz um ponto baixo e já coloco o marcador. E mais uma vez circulo a carreira fazendo ponto sobre ponto, 6 pontos baixos no total. Já cheguei ao final da carreira
tiro o marcador. Aqui eu já faço um ponto baixo para iniciar a terceira carreira e volto o marcador. Nessa terceira carreira eu trabalho, aqui eu dou até uma viradinha, porque como ela fica bem pequenininha para facilitar dar a volta na carreira. Fiz um ponto baixo, o próximo ponto eu faço um aumento, os dois pontos baixos juntos no mesmo ponto. E eu vou seguir dessa forma por toda a carreira, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Quando eu finalizar a carreira, ficaremos no total com 9 pontos baixos. Terceira carreira finalizada, eu tenho 9 pontos baixos e agora eu vou repetir essa carreira. Então, eu venho, faço já um ponto aqui no primeiro pontinho da base e eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até completar os 9 pontos no total. Vamos para a quinta carreira. Eu tenho os 9 pontos, agora eu faço um ponto baixo, já volto o marcador aqui nesse primeiro ponto, e o próximo ponto também, um ponto baixo. Então, 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou seguir dessa forma até completar toda a carreira. Faço 1, 2 pontos baixos, no próximo o aumento. 1, 2 pontos baixos, no próximo o aumento, ficando no total, ao final dessa carreira, com 12 pontos baixos. Carreira já finalizada, agora a cenourinha já vai ganhando formato e na sexta carreira eu trabalho ponto baixo sobre ponto baixo, mantendo os 12 pontos. Carreira já finalizada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no total. Eu inicio a sétima carreira daquela mesma forma. Eu venho, faço um ponto baixo e volto o marcador. Isso facilita bastante a minha contagem. Depois que eu coloquei o marcador nesse primeiro ponto, eu vou trabalhar mais 2 pontos baixos, um para cada ponto, para completar 3 pontos baixos. Nessa carreira, faremos 3 pontos baixos e o aumento por toda a volta da carreira. Quando eu finalizar essa carreira, teremos 15 pontos baixos no total. Prontinho, finalizei a sétima carreira e agora eu tenho 15 pontos baixos. Eu vou trabalhar agora por 5 carreiras, fazendo ponto sobre ponto, mantendo os 12 pontos, as carreiras retas. Nessas carreiras eu não faço aumento nem diminuição. Como eu disse, eu vou manter os 12 pontos, trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Ficaremos no total, com as 7 que já temos, 12 carreiras. Com essas 12 carreiras eu volto para começar as diminuições, depois fazer o enchimento e a finalização da cenourinha. Já finalizei as 12 carreiras no total. Agora eu faço o primeiro ponto, volto o marcador e eu vou começar a carreira das diminuições. Antes disso, eu vou fazer o enchimento, porque fica mais fácil agora do que depois que a cenourinha já começou a diminuição ali, porque fica mais fininho o espaço para o enchimento. Então, venho, faço o enchimento normalmente. Eu não vou encher ainda muito aqui no final, porque senão fica ruim para pegar os pontos também. Então, ó, deixei ela mais cheinha. A parte principal é ali na parte de baixo, né? Aqui em cima depois fica mais fácil. Agora eu já fiz um ponto da 13ª carreira e agora eu começo a trabalhar a carreira das diminuições. Tem 1, 2, 3 pontos. Depois que eu fiz 3 pontos, eu faço a primeira diminuição. Laçada da frente, no próximo ponto, laçada de trás e fecho os 2 juntos. Novamente, começo agora vindo lá do próximo ponto, faço os 3 pontos baixos e uma diminuição.
Ao final dessa carreira, ficaremos no total com 12 pontos baixos. Carreira já finalizada, tiro novamente o marcador e agora eu vou trabalhar 2 pontos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, ficaremos com 9 pontos baixos. Então, fiz um, faço mais um, são 2, e agora eu já faço a minha diminuição. Laçada da frente, próximo ponto, laçada de trás e fecho os 2 juntos. Vou até o final da carreira e depois eu volto dando continuidade. Carreira finalizada, tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto o marcador e agora eu vou fazer diminuições em todos os outros pontos seguintes. Então, em cada um deles, eu vou vir, pego, laçada da frente, laçada de trás. Fiz essa diminuição, o outro também. Então, vou pegar os 2 próximos e fazer a diminuição. Mas antes disso, eu vou aproveitar para colocar um pouquinho mais de enchimento e depois eu faço a diminuição em todos os pontos. Ele já vai ficar praticamente fechadinho, só faltando a parte do acabamento. Depois do enchimento e fazer diminuições em todos os pontos, eu venho aqui no próximo ponto e finalizo com um ponto baixíssimo. Eu não vou fazer o anel mágico invertido aqui, eu vou deixar ele dessa forma, porque eu vou usar esses pontos para fazer a folhinha da cenoura. Então, vou deixar aqui depois para arrematar tudo junto no final. Agora, eu já tenho a cenourinha finalizada, eu vou pegar o fio verde para começar a trabalhar a parte da folhinha. Agora que eu tenho 5 pontos baixos depois de finalizar a última carreira, eu venho com o fio verde, eu vou dar aqui um nozinho, pois eu vou começar e finalizar essa carreira em pontos baixos. Então, venho, um ponto baixo e assim eu sigo ponto por ponto até completar os 5 pontos baixos. Vou finalizar essa carreira e volto para começar a trabalhar as folhinhas. Finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, depois de finalizar essa carreira, eu faço o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Fiz as 11 correntinhas, eu venho no pontinho seguinte, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Próximo ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas, um ponto baixo, 9 correntinhas, 11 correntinhas, sempre vindo com um ponto baixo aqui nos pontos baixos da carreira de base para formar as folhinhas. Chegando aqui, ó, ao final, eu vou cortar o fio, arrematar e já teremos essa parte finalizada. Depois disso, eu vou fazer a colocação da argola do porta-guardanapo e já fazer a montagem para deixar prontinha essa parte. Ele fica encaixado, a argola fica encaixada aqui na parte de baixo, onde vai o guardanapo. Cenourinha já finalizada, agora já estou enchendo a argola, cobrindo com os pontos baixos. Eu não preciso contar, eu vou dar a volta enchendo a argola. Essa argola ela pode ser de acrílico, ela pode ser de madeira, ela pode ser de metal, então o que você tiver acesso com mais facilidade.
Chegando aqui no final, eu fecho com um ponto baixíssimo, corto deixando ali uns 40 centímetros de fio para fazer a costura na cenoura. Após finalizar aqui o preenchimento de toda a volta da argolinha, agora eu venho com a cenourinha bem assim na parte central e eu vou começar a costura. Eu passo aqui nos pontos da argola e por dentro de uma carreira da cenourinha. Então, eu passo de um lado, saio do outro, para que fique bem firme a costura. Aqui na parte da argolinha, eu vou passar por trás, sair lá nos pontos da cenoura, então ele vai cruzar aqui pela argolinha, ó, para que fique bem firme. E depois eu passo novamente aqui no ponto. Volto por trás da argolinha, passo lá na carreira dos pontos da cenourinha e venho arrumando para que ele fique bem certinho, bonitinho aqui no lugar, mas principalmente que ele fique bem firme, ó. Então ele vai cruzar ali e eu vou arrumando para que ele fique bem firminho. Eu vou fazer isso por cerca de uns 5, 6 pontinhos, para que fique bem firme, e depois é só arrematar o fio e já teremos essa parte do porta-guardanapo finalizada. Já finalizei a costura e olha como fica bem firminho. Então, quando você coloca no porta-guardanapo, ele fica com esse aspecto bem certinho e a cenoura fica bem retinha ali na parte de cima do guardanapo. E agora, depois disso, eu pego um pedacinho de fio, cerca de 20 centímetros, e eu vou passar pelos pontos, fazendo com que ele fique aqui, ó, bem nessa parte de trás, virado ali para a argola. E aqui eu vou fazer só um acabamento entre as folhinhas e a parte laranja da cenourinha. Então, eu vou passando esse fio, enrolando e já vou arrumando, deixando ele bem bonitinho aqui, como se fosse o cabinho verde ali, o caule da parte da folha. Agora, eu dou 2 nozinhos aqui também na parte de trás, ali virado para a argola. E depois eu escondo esse fio, arrematando por completo, levando ele ali por dentro da cor verde. E olha só que fofurinha fica o meu porta-guardanapo. Agora eu vou pegar novamente o suplá, terminar de arrematar essa parte e depois já mostro para vocês a peça completa já finalizada. Prontinho, já arrematei as pontas. Aqui eu coloquei já o guardanapo para vocês terem ideia de como fica, mas olha só que fofura, gente. Aqui o suplá imitando as cenourinhas, o porta-guardanapo com a cenoura, e aqui no meu jogo eu vou fazer 6 peças como essa, com o material que eu passei para vocês. Então é bem econômico, fica bem tranquilo para fazer um jogo como esse e, como vocês viram, sem grandes dificuldades. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta de mesa posta tema Páscoa, que vocês aproveitem bastante esse vídeo e também aproveitem para compartilhar esse vídeo com os amigos, deixar o like e seguir a Círculo nas redes sociais. E até a próxima. Tchau!